O que acontece quando você para de comer açúcar aos 50 a mais? Você já se perguntou como sua saúde poderia mudar se simplesmente eliminasse o açúcar de sua rotina? Pois saiba que, principalmente a partir dos 50 anos, essa decisão pode transformar o seu corpo e a sua mente de formas que talvez você nem imagine. O açúcar está presente em praticamente tudo, desde o cafezinho adoçado até em molhos prontos, pães, bolachas e até alimentos que você considera salgados. E o problema é que, ao longo da vida, esse consumo silencioso acaba cobrando um preço alto para a sua saúde. Com base nisso, no vídeo de hoje, vamos explorar o que realmente acontece quando você para de comer açúcar após os 50 anos. Você vai entender como seu corpo reage, quais são os benefícios a curto e longo prazo e até os desafios que podem aparecer nesse processo. O açúcar e o corpo depois dos 50 anos. Quando chegamos aos 50, nosso organismo já passou por muitas mudanças. Para nós, mulheres, é um período em que a menopausa geralmente já aconteceu ou está em curso. Isso significa que há alterações hormonais importantes, queda dos níveis de estrogênio e progesterona, maior tendência a acúmulo de gordura abdominal, aumento do risco de osteoporose e mudanças no metabolismo. Nessa fase, o corpo naturalmente gasta menos energia. Se antes você podia comer um doce sem perceber grandes mudanças, agora o metabolismo mais lento transforma o excesso de açúcar em gordura com muito mais facilidade. Além disso, o açúcar em excesso aumenta a inflamação, prejudica a circulação, acelera o envelhecimento da pele e contribui para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Portanto, reduzir ou cortar o açúcar depois dos 50 é como dar ao corpo um alívio, um presente para envelhecer com mais saúde, energia e bem-estar. Primeiros dias sem açúcar. O que você pode sentir? Assim que você decide eliminar o açúcar, algumas reações podem aparecer nos primeiros dias. É comum uma síndrome de abstinência, já que o açúcar provoca picos de dopamina, o hormônio do prazer, e o corpo sente falta dessa sensação. Dessa forma, você pode sentir desejo intenso por doces. É comum sentir aquela vontade quase incontrolável de comer um chocolate ou bolo. Mudanças de humor, irritação, ansiedade e até dor de cabeça podem aparecer. Fadiga ou cansaço. Como o corpo estava acostumado a picos de energia rápida do açúcar, ele leva alguns dias para se adaptar a buscar energia de outras fontes. A boa notícia é que essa fase dura geralmente de 7 a 14 dias. Passado esse período, a maioria das pessoas relata melhora significativa no bem-estar. Então, fique tranquila. Benefícios físicos de cortar o açúcar aos 50 a mais. Controle do peso corporal. Depois dos 50, emagrecer pode parecer um grande desafio. Isso porque o metabolismo desacelera, a massa muscular tende a diminuir e a gordura abdominal aumenta. O açúcar contribui para esse quadro porque gera picos de insulina, hormônio que favorece o armazenamento de gordura. Ao cortar o açúcar, esses picos diminuem e o corpo passa a queimar energia de forma mais equilibrada. Muitas mulheres relatam perda de peso, principalmente na região da barriga, apenas com essa mudança. Melhora na saúde do coração. O consumo de açúcar está associado ao aumento do colesterol ruim, LDL, e dos triglicerídeos, além de elevar a pressão arterial. Ao eliminá-lo, você reduz significativamente o risco de doenças cardiovasculares, que são mais frequentes após a menopausa. Prevenção do diabetes tipo 2. A resistência à insulina é um problema muito comum depois dos 50. Cortar o açúcar é uma das medidas mais eficazes para controlar ou até evitar a progressão para o diabetes. Energia mais estável. Sabe aquela sensação de pico de energia seguida por um cansaço repentino? Isso acontece porque o açúcar entra rápido no sangue e cai rapidamente também. Quando você para de consumir, seus níveis de energia ficam mais equilibrados durante o dia. Fortalecimento da imunidade.
saúde, o açúcar em excesso enfraquece o sistema imunológico, deixando o corpo mais suscetível a gripes, resfriados e infecções. Sem o açúcar, a defesa natural do organismo fica mais eficiente. Benefícios para a pele e a aparência. Aos 50 a mais, é comum começar a se preocupar ainda mais com rugas, flacidez e luminosidade da pele. O açúcar tem um papel direto nesse processo porque acelera a glicação, que é um mecanismo que danifica as fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza da pele. Dessa forma, ao eliminar o açúcar, rugas e linhas finas podem se tornar menos evidentes. A pele tende a ficar mais firme e viçosa. Há uma melhora no brilho natural e redução de acne ou inflamações. Muitas mulheres relatam que, após algumas semanas sem açúcar, a pele parece renovar-se naturalmente. Saúde do cérebro e memória. Depois dos 50, a memória e a clareza mental ganham importância especial. O açúcar em excesso está ligado a inflamações cerebrais e até a doenças como Alzheimer, que alguns especialistas chamam de diabetes tipo 3. Ao cortar o açúcar, a melhora da concentração, a memória fica mais nítida, reduz o risco de demências a longo prazo. Além disso, o humor tende a ficar mais estável, já que os picos e quedas de glicose também influenciam na ansiedade e na irritabilidade. Ossos e articulações. Muitas mulheres não sabem, mas o açúcar também afeta a saúde óssea e das articulações. Ele aumenta processos inflamatórios e pode agravar dores em quem já sofre com artrose, por exemplo. Além disso, compete com a absorção de minerais como cálcio e magnésio, essenciais para ossos fortes. Sem açúcar, os ossos ficam mais protegidos contra a osteoporose e as articulações podem apresentar menos dores e rigidez. Sono e qualidade de vida. Você já percebeu que depois de um doce à noite, o sono fica mais agitado? Isso acontece porque o açúcar mexe com os níveis de energia e hormônios que regulam o descanso. Dessa forma, cortar o açúcar pode trazer sono mais profundo e restaurador, menos despertares noturnos e mais disposição pela manhã. A relação com a autoestima. Além dos benefícios físicos, eliminar o açúcar também traz ganhos emocionais. Ao notar melhorias na pele, na disposição e até na balança, muitas mulheres recuperam a autoestima. É como se essa decisão fosse um marco de autocuidado, de olhar para si mesma com carinho. Dicas práticas para reduzir o açúcar depois dos 50. Comece pelo óbvio: café sem açúcar, evitar refrigerantes e sucos artificiais. Leia os rótulos. Muitos alimentos têm açúcar escondido, como molhos, pães e até embutidos. Prefira frutas inteiras. Elas têm frutose, mas acompanhada de fibras, vitaminas e minerais. Aposte em temperos naturais. Canela, baunilha e cacau em pó ajudam a enganar a vontade de doce. Inclua proteínas e fibras nas refeições. Elas ajudam a prolongar a saciedade e reduzem a vontade de açúcar. Não seja radical de imediato. Reduza aos poucos para evitar desistir no meio do caminho. Mantenha-se hidratada. Muitas vezes, a sede é confundida com vontade de doce. Possíveis desafios. É importante destacar que cortar o açúcar pode trazer alguns desafios. Vontade incontrolável de doce nos primeiros dias. Pressão social. Em festas e encontros, muitas vezes os doces são destaque. Recaídas. E está tudo bem. O importante é retomar o foco. Ter consciência desses obstáculos ajuda a enfrentá-los sem desistir. Transformação a longo prazo. Com o
tempo, o corpo se adapta e você passa a sentir menos falta do açúcar. Muitas mulheres relatam que alimentos que antes pareciam deliciosos ficam até enjoativos depois de um tempo sem o consumo do açúcar. Assim, a longo prazo, você terá menor risco de doenças crônicas, mais energia e vitalidade, uma pele mais bonita, peso mais controlado, qualidade de vida elevada. Açúcar, menopausa e sintomas femininos. A menopausa é um marco natural na vida da mulher e traz consigo diversos sintomas que podem afetar a qualidade de vida. Ondas de calor, alterações de humor, insônia, ganho de peso e ressecamento da pele. O que muitas não sabem é que o açúcar pode intensificar esses desconfortos. O consumo de açúcar causa flutuações intensas nos níveis de glicose no sangue, e essas oscilações estão diretamente ligadas à instabilidade emocional, à ansiedade e até ao agravamento da insônia. Ou seja, quando você come um doce para acalmar, pode estar alimentando justamente a irritabilidade que deseja evitar. Além disso, o açúcar aumenta processos inflamatórios do corpo, o que pode intensificar dores articulares, enxaquecas e até o inchaço, sintomas frequentemente relatados pelas mulheres nessa fase. Outro ponto importante é que ele contribui para o desequilíbrio hormonal. Quando há picos de insulina constantes, o corpo responde alterando outros hormônios, o que pode agravar ondas de calor e favorecer o acúmulo de gordura abdominal. Dessa forma, ao cortar ou reduzir significativamente o açúcar, muitas mulheres percebem uma diminuição dos sintomas da menopausa. O sono tende a melhorar, o humor fica mais estável e até a intensidade das ondas de calor pode reduzir. É claro que cada corpo é único, mas esse é um dos ajustes de estilo de vida mais recomendados para atravessar essa fase com mais equilíbrio e bem-estar. Em resumo, se você está passando pela menopausa e deseja mais qualidade de vida, reduzir o açúcar pode ser uma estratégia natural, eficaz e totalmente ao seu alcance. Açúcar e saúde bucal depois dos 50. Sim, existe uma relação. Outro ponto essencial, mas frequentemente esquecido, é a saúde bucal. Depois dos 50, a boca também passa por mudanças. A produção de saliva tende a diminuir, os dentes ficam mais sensíveis e as gengivas exigem maior cuidado. Nesse cenário, o consumo de açúcar pode se tornar ainda mais prejudicial. O açúcar alimenta as bactérias presentes na boca, que produzem ácidos capazes de desgastar o esmalte dos dentes. Isso aumenta o risco de cáries, gengivite e periodontite, inflamação grave da gengiva. Em mulheres mais velhas, a periodontite é uma das principais causas de perda dentária. Além disso, estudos mostram que problemas bucais não afetam apenas o sorriso. Eles estão ligados a doenças cardiovasculares, já que a inflamação causada por bactérias da gengiva pode se espalhar pelo corpo. Ou seja, cortar o açúcar protege não apenas seus dentes, mas também seu coração. Outro ponto importante é a questão das próteses dentárias. Muitas mulheres dessa faixa etária já utilizam próteses parciais ou totais, que exigem cuidados especiais. O açúcar pode acelerar o acúmulo de placa bacteriana, dificultando a higienização e aumentando o risco de inflamações dolorosas. Quando o açúcar é reduzido, a boca se mantém mais saudável, menos cáries, hálito mais fresco e gengivas firmes. Associado a uma boa escovação, uso de fio dental e visitas regulares ao dentista, esse hábito pode preservar os dentes por muito mais tempo. Resumindo, cuidar da alimentação, limitando o açúcar, é também uma forma de manter a saúde bucal e o sorriso, um detalhe que impacta diretamente a autoestima e a qualidade de vida após os 50 anos. O que podemos concluir sobre o açúcar, então? Parar ou
pelo menos reduzir de comer açúcar depois dos 50 é uma das decisões mais transformadoras que você pode tomar para a sua saúde. O corpo sente a diferença na balança, na energia, no humor, na pele, no sono e até na prevenção de doenças sérias. Claro, não é um processo fácil, exige paciência, adaptação e, acima de tudo, autocompaixão. Mas cada dia sem açúcar é um passo rumo a um futuro mais saudável, mais ativo e com muito mais disposição para aproveitar a vida. Afinal, envelhecer bem não significa apenas contar anos, mas também ter qualidade de vida para viver cada fase com plenitude. Se você tem mais de 50 anos e está pensando em cortar o açúcar, saiba que os benefícios começam a aparecer rapidamente e só aumentam com o tempo. Vale a pena dar esse presente ao seu corpo e colher os frutos de uma vida mais saudável. Quer continuar cuidando do seu bem-estar? Então aproveite para assistir a outros vídeos do canal, com conteúdos especiais sobre saúde, qualidade de vida e hábitos que transformam o dia a dia. Te vejo no próximo vídeo.